E o tema hoje é vencedores. Ih, só vi uns 3, 4, 5. Ouvi um lá embaixo. Hoje o tema é: quantos vencedores nós temos aqui? Deus me deu uma canção, depois a gente vai cantar. Deus me deu uma canção anos atrás, em 1997. Tempo passa, gente. Tempo passa. Eu sei que você olha para mim hoje aqui e você diz assim, mas nem parece, Ronaldo, parece que você tem uns 25, 30 anos. É ou não é? Olha lá, é, o pessoal está dizendo é. Puxa, mas não, falaram não. Passa rápido. Mas em 1997, Deus me deu uma canção com o título Vencedores. Nós vamos cantar depois, vocês conhecem. Mas eu quero falar sobre esse tema. E eu gostaria de convidá-los, você que está na sua casa, e você que está aqui neste auditório, neste prédio, abra comigo o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Por favor, abra comigo este texto. Romanos 8, 28, versículo 28 em diante. Romanos, capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo escreve dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ler comigo o versículo 37? Vamos todos juntos, bem forte? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, igreja. Mas em todas estas coisas alguém ameaçou? Dá um aplauso aí. Ô, gente, aproveita. Você está aplaudindo a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para você deixar esse texto aberto, porque a gente vai meditar versículo a versículo. Ok? Então deixa aberto, por favor. E se você tiver uma caneta, eu até vou pedir para que você deixe ela preparada aí, para que você grife algumas expressões, algumas coisas muito interessantes nesse texto. Eu confesso para você que não é fácil pregar nesse texto, não. Não é fácil. Inclusive,
Você vê, já por si mesmo esse texto já fala tudo. É ou não é, gente? Então, que o Senhor me ajude, me capacite a não estragar aquilo que está escrito. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Ok, mas vamos lá. Senhor, me ajuda, me capacita nesta manhã. Me dê graça, sabedoria, unção do Teu Espírito Santo, para que eu possa comunicar estas verdades tão preciosas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é ser um vencedor? O que é vencer na vida? Você quer ser um vencedor? Você quer vencer na vida? Eu creio que todos nós, claro. E se de repente você não tem esse desejo, tem alguma coisa errada com você. Eu acredito que neste ambiente, nesse auditório, e você que está na sua casa, acredito que não tenha ninguém dizendo assim, não, eu nasci mesmo para ser um fracasso. Eu quero mesmo ser derrotado. Eu quero. Não, eu acredito que todos nós aqui desejamos ter vitórias e sermos vencedores. É verdade ou não? Agora, gente, neste lindo poema do apóstolo Paulo, nós vemos que é possível ser mais que um vencedor. Esse capítulo que a gente leu aqui, Romanos 8, é um dos textos mais extraordinários, poéticos e inspirados da Bíblia. Um vencedor, gente, extrapola toda a felicidade e todo o sentimento humano de conquista. Ser mais que um vencedor é ir muito além de tudo isso. É mais relevante que qualquer troféu que uma seleção de futebol ou um desportista possa levantar. Muito mais relevante. Sem sombra de dúvidas. Porém, meus irmãos, ser mais do que vencedor só é possível para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Paulo, apóstolo, ele sabia que os Jogos Olímpicos eram tão importantes no mundo antigo que ele usou esses jogos como um dos temas, inclusive, na carta aos Coríntios. Mas agora no livro de Romanos, ele está dizendo que em todas as coisas nós somos o quê, irmãos? Mais do que vencedores. Ele está dizendo em outras palavras que nós somos mais que vencedores, mais que estes homens que ganham medalhas de ouro. Nós temos mais privilégio, mais prazer do que estes que levantam troféus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. E aí então, no capítulo 8, versículo 28 em diante, o apóstolo Paulo fala de 7 características de uma pessoa que é um mais que vencedor. Isso me chama muita atenção e a gente vai pensar que em algumas coisas vai ser uma bênção para a nossa vida e de muito aprendizado. Gente, ser vencedor aos olhos do mundo é diferente de ser vencedor aos olhos de Deus. Vocês lembram quando eu falei sobre as bem-aventuranças? Eu falei sobre felicidade. Vocês lembram disso ou não, irmãos? Ok. Lembra que eu disse a mesma coisa? Que ser feliz aos olhos do mundo é diferente de ser feliz aos olhos de Deus. Você pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. E você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos do mundo. E aqui se aplica a mesma verdade. Você pode ser vencedor aos olhos do mundo e não ser um vencedor aos olhos de Deus. Mas você pode ser um vencedor aos olhos de Deus e não ser um vencedor aos olhos do mundo. Mas o que é ser um vencedor aos olhos de Deus? E esse texto é brilhante, gente. Porque esse texto nos ensina verdades preciosas a esse respeito. E nós precisamos fazer uma reflexão nesta manhã. Já que é um tempo Santa Ceia,
O apóstolo Paulo, ele diz, quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. É um tempo de reflexão, é um tempo de nós termos um olhar para dentro de nós, e perguntarmos: será que eu sou mais que vencedor? Será que eu realmente experimento esta realidade na minha vida? Precisamos fazer essas perguntas. Então, nós vamos observar essas características que o apóstolo aqui mostra para nós, examinar a nossa própria vida e tirarmos a nossa própria conclusão. Será que eu sou mais que vencedor? Será que eu tenho experimentado isso na minha vida, nos meus dias? E olha, meus queridos, de antemão eu já digo para vocês que Deus deu a todos o privilégio de, em Cristo Jesus, ser mais do que vencedor. Todos nós podemos sim ser mais que vencedor. É isso que você deseja? Amém, queridos? É no nome dele e através dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. A primeira característica que o texto mostra para nós é que o mais que vencedor sabe que Deus está no controle de tudo. O mais que vencedor sabe que Deus está no controle de tudo. Versículo 28, você está com a Bíblia aberta? O que é que diz? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, deixa eu perguntar, você ama a Deus? Deus está no primeiro lugar da sua vida? Jesus é Senhor da sua vida, do seu coração? Então saiba de uma coisa, que tudo o que acontece com você está debaixo do controle de Deus. Creia nisso. Deus está à frente da sua vida. E Deus é capaz de transformar tudo o que acontece com você em bem, para o seu bem, crescimento, amadurecimento e para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos? Agora veja, na vida do cristão, não existe esse papo de sorte e azar. Como alguns dizem assim: o fulano teve sorte. O fulano teve azar. Não, na vida do cristão não tem sorte, não existe sorte e azar. Existe propósito de Deus. Porque Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo o que acontece com você tem propósito de Deus. Então, ser mais que um vencedor é saber o seguinte: Deus está no controle da minha vida. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã: Deus está no controle da sua vida. Glória a Deus. Deus está no controle da sua vida. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Deus está no controle da nossa vida, creia nisso. Então, se você tem essa certeza, você não pode sair daqui hoje triste. Não, meus irmãos, não saia daqui triste, porque até passamos por momentos difíceis, de tristezas, tribulações. Você pode estar passando por momentos difíceis, de crise, sim, problemas, mas nós cremos que foi Deus que permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele tem algum propósito. E Ele está no controle de todas as coisas e dizendo: eu sei de tudo aquilo que você está vivendo. Deus está dizendo: eu sei de tudo aquilo que está passando na sua vida, o que está acontecendo com você, mas eu permiti que isso aconteça para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para aperfeiçoar a sua fé e abençoar a sua vida. Então, meus irmãos, o mais que vencedor, ele sabe que Deus está no controle de tudo. Ele sabe disso, de tudo que acontece na sua vida. Segunda característica que o apóstolo aqui mostra para nós. O mais que vencedor sabe que Deus o conhece e é quem o salva. Essa é a segunda característica. E aí você vê agora, nós lemos o versículo 28, e agora de uma forma admirável,
Paulo está dizendo no versículo 29 e 30, veja aí na sua Bíblia. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Veja, Paulo está dizendo, aqueles que de antemão conheceu, grifa aí, conheceu. Aqueles que de antemão conheceu. Meu irmão, minha irmã, tenha essa convicção hoje. Deus conhece você. Deus conhece você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus conhece o seu pensar. Ainda as palavras não chegaram à sua boca e Deus já sabe. Os nossos pensamentos nem chegaram à nossa mente, Deus conhece todos. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia das suas características. Deus sabia a família que você nasceria, o país em que você viveria. Deus conhece você. Aleluia! E aí o texto diz, e também os predestinou, grifa aí, predestinou, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, grifa. Meus irmãos, Ele predestinou, Ele nos predestinou para sermos filhos. O que significa isso? Que todos aqueles que um dia reconheceram ser pecadores, que confessaram Jesus como Senhor, esses estão destinados por Deus a serem filhos. Somos filhos amados de Deus. Deus ama você. Deus cuida de você. Ele te gerou espiritualmente. Oh, glória a Deus. Apesar de você ter tido pais terrenos, se você é alguém que está em Cristo, você está predestinado a ser filho ou filha de Deus. Louvado seja o Senhor. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada do Senhor. Aí ele continua. E aos que predestinou, ele também chamou, grifa, chamou. E aos que predestinou, ele também chamou. Olha que lindo isso, gente. Ele nos chama. Ele chama você pelo teu nome, porque Ele te conhece pelo nome. Eu posso esquecer o seu nome. Alguém pode esquecer o teu nome, mas tem alguém que sabe bem o seu nome. Ele chama você para perto dEle. E Ele te dá um propósito de vida. Isso é lindo, gente. E o texto continua. E aos que Ele chamou, também os justificou. Grifa. Justificou. Grifa. Sabe o que isso significa? Na linguagem jurídica. Significa alguém que tinha culpa e a culpa lhe foi tirada. Alguém que estava condenado e a condenação lhe foi tirada. É isso, gente. Então todos nós aqui, que recebemos Jesus na nossa vida, que nascemos de novo, tivemos um encontro real com Cristo, fomos lavados no seu sangue, nós estamos justificados. Isto é, Ele pagou os nossos pecados, Ele já pagou os nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida diante de Deus, morrendo por mim e por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. E ainda nesse aspecto, continua o texto dizendo, e aos que justificou, também glorificou. Grifa, glorificou. Grifa. E aos que justificou, também glorificou. Paulo diz que pela fé, Ele já nos glorificou. Oh, meus irmãos, e um dia eu e você, um dia todos nós vamos receber um corpo transformado. A morte não nos deterá. Nós teremos vitória e nós viveremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E o vencedor sabe disso. O vencedor sabe disso. Terceira característica que o texto aponta aqui.
Olha, gente, eu acho muito legal que eu estou vendo muita gente escrevendo. Eu acho isso muito bacana. Que bom. Faça isso mesmo. Anote mesmo. Às vezes no celular ou numa folha, enfim, muito legal. Veja a turma aqui com um caderno na frente. Show. Muito bom. Terceira característica. O mais que vencedor sabe que Deus é por nós. Oh, meus irmãos, eu pergunto para você, você tem medo de quê? Hein? Está com medo que alguém lhe faça o mal? Está com medo de que alguém faça um trabalho de feitiçaria contra você? Que alguém rogue praga em você? Que alguém amaldiçoe a sua vida? Amaldiçoe o seu trabalho? Amaldiçoe os seus filhos, a sua casa? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se alguém um dia fizer isso, você pode dizer, se alguém quiser te amaldiçoar, diga o versículo 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Definitivamente, presta atenção aqui, meus irmãos. Eu fico observando e vou repetir o que eu já disse em outras oportunidades. Tem muito crente com medo de praga, de obra de feitiçaria, de nome na boca do sapo. Eita Deus. Ah, Ronaldo, acho que o meu trabalho lá não está indo tão bem, porque estão com inveja de mim. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Meu Deus, queridos, definitivamente, eu prometo não falar mais sobre esse assunto. Quer dizer, só hoje. Porque eu acho que tem que continuar falando, porque eu não consigo entender crente que nasceu de novo, que tem uma experiência real com Cristo e vive com medo dessas coisas. E fica dizendo, eu acho que alguém que está fazendo algum trabalho contra mim, por isso que a minha vida não vai. Ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Nós acabamos de declarar, queridos, acabamos de dizer que Deus está no controle da nossa vida. Paulo diz isso, que tudo coopera para o nosso bem. Se Deus está no controle da sua vida, então descanse. Porque se algo está acontecendo com você, é porque Deus quer te ensinar algo. Alguma lição. Agora, não fique com medo. Será que então eu nasci de novo? Mas é o diabo então que está me pegando. Ele está usando os emissários dele, que estão fazendo um olho gordo. E minha vida está indo para trás, porque estão com inveja de mim. Meu Deus do céu, entenda. Você crê num Deus que abre portas e fecha portas? Quando Deus fecha, ninguém consegue abrir. Não tem guru, não tem feiticeiro, não tem padre, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem até apostila, não tem... Não tem ninguém, gente. Quando Deus fecha, ninguém consegue abrir. Ninguém. Não adianta nem tentar dar um jeitinho no relógio de Deus. Vou acelerar as horas do céu para ver se acontece alguma coisa. Gente, quem controla e quem administra as horas do céu é o Senhor. E Ele sabe a hora certa que Ele tem que abrir a porta. E quando Ele abrir a porta, você pode ter plena convicção de que ninguém vai fechar. Não tem oração contra, não tem voodoo. Não tem nome na boca do sapo. Obra de feitiçaria, o que mais? Como? Apostila? Gostou da apostila? Não tem ninguém que consegue impedir o agir de Deus. Quando Deus fecha portas, ninguém abre. Mas quando Ele abre, ninguém pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é nossa defesa. Sim, Ele é o nosso escudo. Você não precisa temer os poderes do inferno. Você não precisa temer homem algum se levantando contra você, porque o nosso Deus é maior, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos, Ele é soberano, Ele nos defende, Ele nos guarda, Ele é nosso pastor, Ele é nosso refúgio, a nossa força, a nossa rocha. Meus irmãos, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente na tribulação, Ele é o Deus que perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse. Descanse no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra nesta manhã, toda a glória, todo o poder. Meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Você crê nessas verdades? Você promete para mim que não vai ficar mais andando com medinho? Pastor, o que eu faço? Então acho que me olhando feio, minha vida está indo para trás porque minha vizinha me olha feio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir? Se Deus é por nós. Se alguém vier te amaldiçoar, diga isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aquele que é mais que vencedor sabe que Deus é por nós. Sabe quem luta por você? Sabe? Sabe quem peleja a tua causa? Quem está do teu lado te defendendo? Sabe quem é? É esse Deus, este Pai bondoso, amoroso, que Ele se levanta e diz: meu filho, minha filha, podem até te querer o mal, mas saiba que eu te quero bem. Eu sou teu escudo, eu sou a tua defesa. Eu vou te livrar. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Meus irmãos, Deus é por nós. A palavra de Deus é por nós. Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna. Palavras de Jesus lá em João 10. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está guardado, guardada nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos seguros, protegidos em Cristo para sempre. Ser mais que vencedor é saber que Deus é por nós. Aleluia. Número 4. Outra característica. O mais que vencedor sabe que Deus nos dá todas as coisas. O mais que vencedor sabe que Deus nos dá todas as coisas. Você sabia que Deus te dá todas as coisas? Olha só, versículo 32, na continuação, estamos lendo versículo a versículo. Versículo 32, o que é que diz? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meus irmãos, Deus já nos deu o que era mais importante, que foi o seu filho. Como bem lembrado aqui pelo pastor Fábio Catalani, quando ele citou o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já te deu aquilo que é mais importante, o maior e o melhor. Então não troque o mais importante, o maior e o melhor por qualquer outra coisa. E aí Paulo diz: como ele não dará todas as demais coisas? Como? Olha, Deus só não vai te dar aquilo que não é bom para você. Você pode ter certeza disso, porque Ele não dá pedra no lugar de pães. E Ele também não dá serpentes no lugar de peixes. Tenha convicção disso. Agora, meu irmão, minha irmã, Deus já te deu todas as boas coisas em Cristo Jesus. Umas você já conquistou. Outras você ainda vai conquistar nessa vida. E ainda outras coisas estão reservadas como galardão na eternidade, onde nós estaremos para sempre na presença do Altíssimo. Glória a Deus, nós somos mais que vencedores. Oh, meus irmãos, e por que você está tão triste e deprimido? Por que você vive nessa depressão? Por que você vive com essa crise de ansiedade? Hein?
E Paulo faz essa indagação aos seus leitores. Paulo está dizendo, por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão abatidos? Por quê? Irmãos, nós podemos passar por problemas na vida, sim ou não? Sim. Podemos passar por lutas, tribulações, mas há um Deus que nos defende, e mais, e nos dá todas as coisas. Peça a Ele. Clame ao Senhor, e Ele vai te dar. Claro, se estiver em consonância com a sua vontade, se estiver em consonância com a vontade de Deus, você terá todas as coisas que você precisa. Você pode ter convicção disso. E o mais que vencedor, ele sabe que Deus nos dá todas as coisas que nós precisamos. Amém? Vamos continuar? Número 5. Anote. Outra característica. O mais que vencedor sabe que é Deus que nos justifica. Você sabe qual que é uma das funções do inferno? Bom, a gente sabe que, como disse Jesus lá em João 10, que o ladrão, ele veio para o quê? Roubar, matar e destruir. É verdade. Mas você sabe qual é uma das funções do inferno? É acusar você. É colocar o dedo na sua cara. Sim, e dizer o seguinte para você: você é um pecador. Você é um derrotado. Você é um fracassado. Essa é uma das funções do inferno. Ele vai dizer assim: como é que você tem a cara de pau de ir à igreja ainda? Ele vai dizer. E tem muita gente que acaba não vindo porque aceita esse tipo de acusação. E tem muita gente que hoje está aqui debaixo desse tipo de acusação. Onde o diabo está lançando na sua mente, dizendo o seguinte: você é um cara de pau, né? Olha o que você fez na semana. Olha a maneira como você falou com fulano. Olha como você agiu ali. Você errou. Ah, você fracassou. Você é um pecador. E como é que você vai à igreja? E aí a gente carrega uma carga de culpa. Vem uma opressão sobre a nossa vida. Porque o diabo, meus irmãos, ele quer nos desautorizar. Ele quer nos envergonhar. O diabo quer humilhar a gente. Ele quer acabar com a nossa vida e com a nossa história. Como eu costumo dizer, o diabo não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Seu nome está na lista dele lá, viu? Porque ele quer destruir você. Mas nós cremos que Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E ele já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Ele está derrotado na sua família. Ele está derrotado na sua relação conjugal. Na sua relação com os seus filhos. Com a sua comunidade. No seu trabalho. Nas suas finanças. Ele está derrotado. E sabe qual é a boa resposta que você pode dar a ele? Se por acaso ele trouxer a você qualquer tipo de acusação? Aqui está. Aqui está, você pode dizer o versículo 33 agora: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Amigos, nós fomos justificados por Jesus. Ele morreu por nós, em nosso lugar, em nosso favor, e diante da justiça de Deus, Ele disse: eu pago o preço por este homem, eu pago o preço por esta mulher, eu assumo o seu lugar, eu pago a sua culpa, e este homem e esta mulher diante de mim estão justificados. Oh, meus irmãos, ninguém mais pode te acusar, ninguém mais pode colocar o dedo na sua cara, te condenar, porque você é mais que vencedor, você está justificado em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, queridos, aleluia! Nós estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus porque, como diz Colossenses 2,14, toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Foi pago. Então, hoje, em nome de Jesus, aceite pela fé que a cédula que te era contrária, esta cédula foi rasgada por Jesus. E que a sua vida não está sob suspeita. E que as suas fraquezas, suas limitações e os seus defeitos não te condenam. Oh, meu irmão, não aceite a acusação do diabo contra a sua vida.
Ronaldo, e se ele vier com alguma acusação? E se ele vier com uma acusação? Você vai dizer: Satanás, está escrito. Satanás está? Confesse a palavra. É a confissão, como meu pai mesmo já ministrou entre nós. Ele tem um livro sobre isso, ele está me escutando agora. Tem um livro falando sobre a confissão vitoriosa da palavra. Como é que a gente vence o diabo? Confessando o quê, irmãos? A palavra, aquilo que Jesus fez, está escrito. Se o diabo vier te acusar, você diga: Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro eu estou justificado diante de Deus, e mediante a fé eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Vença as acusações de Satanás usando a palavra. E ser mais do que vencedor é saber que Deus nos justifica e o diabo não pode nos acusar. Chega em nome de Jesus. Amém? Número 6. Número 6. O mais que vencedor sabe que Jesus intercede por nós. O mais que vencedor sabe que Jesus intercede por nós. Olha o que Paulo diz agora, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Veja que interessante, porque nesse verso aqui, Paulo não está falando do Espírito Santo. É interessante. Porque há uma passagem bíblica que fala do Espírito Santo como intercessor. Não é verdade? Mas aqui o texto está falando que o próprio Jesus intercede por nós. Quem é que intercede por nós, segundo Paulo aqui? O texto? Jesus. Então, quando você é filho de Deus, quando você tem uma experiência genuína com Cristo, quando você se converte, quando você ganha um novo coração, quando você nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você tem Cristo agora na sua vida, então você tem um intercessor, e o intercessor é Jesus Cristo. E essa ideia do intercessor é muito interessante. É muito interessante. Sabe aquela situação que você às vezes pede para alguém interceder por você? Mano, chega aí. Seguinte, fala, tá vendo aquele cara lá? Eu não tenho o acesso ali com ele, mas você conhece ele bem? Fala de mim para ele. Você já fez isso alguma vez? Já ou não? Olha, se você podia interceder por mim, eu queria fazer parte daquela empresa. E você conhece o patrão? Faz essa ponte. Não é essa expressão? Intercede lá por mim. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou bacana, sou legal. Interceda lá por mim. Você pode? Gente, é interessante porque isso tem muito a ver com a gente, tem a ver com a nossa cultura, e pedir para alguém interceder pela gente. E a ideia de Paulo aqui é exatamente essa. Essa é a ideia de Paulo. Sabe quem te pede por você? Sabe? Sabe quem está de plantão ao seu lado? Quem intercede por você? Sabe quem intercede pelos seus filhos? Pela sua família? Pela sua vida? Sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus, diante do Pai, traduzindo as nossas orações, intercedendo e pedindo junto ao Pai por cada um de nós. Oh, meus irmãos! Glória a Deus por isso, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E o mais que vencedor sabe que Jesus intercede por nós. Aleluia. E por último, há uma outra característica que a gente pode pensar aqui juntos. Olha só, o mais que vencedor tem a plena consciência de que Deus nos ama muito. O mais que vencedor, ele tem a plena consciência de que Deus nos ama muito. Agora eu acho muito interessante esse trecho que nós vamos ler, porque inspirado pelo Espírito Santo de Deus,
Paulo agora arrebenta, ele arrasa na sua escrita. É impressionante, porque ele mostra o rico e o grande amor de Deus por cada um de nós. Escrevendo aquela igreja, a igreja de Roma, capital do império, Paulo fala do amor de Deus de uma maneira, gente, muito profunda, poética e singular. E aí ele diz, versículo 35, vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você pode passar tribulações, como diz o texto. Você pode sentir uma angústia mais profunda. Você pode ser perseguido, como ele diz. Você pode até passar fome e não ter o que vestir. Você pode sofrer todo tipo de perigo e ameaça de morte, diz ele. Mas na continuação ele nos mostra que nada disso vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é lindo, é maravilhoso. E no versículo 36, olha só o que diz. Nós somos como ovelhas todos os dias entregues ao matadouro. Paulo está dizendo, porque todo dia a gente tem sofrimento. Todo dia tem sofrimento, sabia disso? Enquanto a gente está aqui, nesse auditório, né, tranquilos, você está bem acomodado, você na sua casa, está aí no seu sofá, bem acomodado, acompanhando essa transmissão. Nesse exato momento, gente, existem pessoas que estão sofrendo, estão em hospitais, vocês sabem disso. Gente sofrendo porque perdeu um ente querido. Tem gente sofrendo porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos o que, irmãos? Aflições. Por isso que a nossa segurança não está aqui, está lá com Ele. Essa é a nossa segurança. Mas neste mundo teremos dores, choro, lamento, aflições, perdas. E digo mais, que a vida cristã, gente, vida cristã é batalha. Vida cristã é luta. Vida cristã é uma vida de renúncia. Vida cristã é assumir a nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus. Isso é vida cristã. Você está disposto a ser um cristão verdadeiro? Vida cristã é isso. É batalha, é luta, é renúncia, é assumir a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias. Mas mesmo como uma ovelha, como diz o texto aqui, nós somos como ovelhas todos os dias entregues ao matadouro. Mesmo como uma ovelha entregue para ser tosquiada, meus irmãos, todos os dias Deus continua nos amando. Todos os dias Deus continua nos amando. Deus jamais vai desistir de você. Você crê nessa verdade? Ele não desiste de nós. E aí Paulo, ele termina este capítulo 8, fazendo uma declaração poderosa, versículo 38 e versículo 39. Ele diz, pois estou convencido. Estou convencido. Diga isso, estou convencido. Olha só, gente, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que declaração profunda! Se você não se sente amado, se você se sente rejeitado, que este espírito maligno de rejeição caia por terra na sua vida agora em nome de Jesus. Se você é alguém que entrou aqui neste lugar assim, se sentindo rejeitado por Deus, dizendo, será que Deus olha para mim? Será que é possível eu caminhar em vitória, ser um vencedor? Se você tem dúvidas, olhe para esse texto. Olhe de novo para o texto e lembre-se que Deus jamais vai rejeitar você. Que Ele ama você,
que nada poderá separar você deste amor. Como diz Paulo aqui, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo de espada, nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, enfim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, ser mais que vencedor, sabe o que é? É saber que Deus nos ama muito. Nos ama muito. Deus ama você. Você crê no amor de Deus por você? Você tem dúvidas do amor de Deus por você? Eu quero concluir essa mensagem com vocês para nós orarmos e então participarmos da Santa Ceia. Eu quero perguntar, você é mais que um vencedor? Você tem certeza disso? Como ter essas características de um vencedor, né? Nós vimos aqui 7 que Paulo deixa. Como é que a gente consegue ter essas características? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Em todo o tempo aqui, Paulo está dizendo que nós seremos mais do que vencedores se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em quem? Se você quer ser um vencedor, você precisa estar em Cristo. Aqui está o segredo, gente. É aqui que Paulo deixa o segredo para a gente. Se você quer ser mais do que vencedor, esteja em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E aí você vai fazer sentido essas coisas para você, do que Paulo diz. Ele vai fazer você entender o próprio Deus. Vai fazer você entender todas essas verdades, essas coisas. O Senhor vai fazer você compreender com clareza estas verdades. Compreender a grandeza e a profundidade, inclusive, do amor dele por você. Ah, meus irmãos, a ter a consciência de que Ele está com você em todos os momentos e que tudo coopera para o seu bem. Você vai compreender que Ele te perdoa, que Ele te justifica e que Ele te dá todas as coisas que você precisa. Você crê nisso? Mas se você não tem essa certeza, eu queria fazer um convite nesta manhã a você entregar a sua vida a Cristo. Ronaldo, eu não tenho certeza que eu sou mais que vencedor. E eu quero ser. O segredo é estar em Cristo. Você precisa entregar a sua vida a quem? A Cristo. E você dizer hoje, eu quero estar em Cristo. Eu quero ser um mais que vencedor. De repente, você está dizendo, eu sou um resmungão da vida. Eu sou um insatisfeito da vida. Um murmurador. Eu não consigo ver que tudo contribui para o meu bem. Eu não consigo. Quando acontece alguma coisa de ruim comigo, eu logo começo a murmurar. Começo a questionar. Eu carrego muita culpa. Tem sempre gente me acusando e eu não sei como lidar com isso. Ah, Ronaldo, eu quero tanta coisa na minha vida, eu quero tanta coisa, e eu não sei nem a quem pedir. Eu não sei qual é o caminho, eu tenho tantos erros. Quem me justificará? De repente são perguntas que você está fazendo aqui nesta manhã. Saiba que Deus ama muito você. E Ele quer fazer de você um mais que vencedor. E a maior expressão deste amor foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em meu favor, em seu favor. Essa foi a maior expressão de amor. Portanto, nesta manhã, você pode dizer ao Senhor, ah, Senhor, eu entrego todo o meu ser, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, Senhor, eu entrego a minha história, eu entrego a minha família, a minha casa, eu entrego tudo a Cristo, e eu confesso hoje a Cristo, eu quero ser mais que um vencedor, para a glória do Senhor. Você deseja isso? Você deseja ter todas essas características na sua vida? Deseja isso ou não? Oh, meu irmão, minha irmã, o caminho para a gente ser mais que vencedor é submeter a nossa vida a Ele, é entregar o coração, é entregar a vida a Jesus, é ter Jesus como Senhor e como Salvador. Esse é o caminho. E então todas as bênçãos sobrevirão para você e sobre você, em nome de Jesus. Deus é o único nesta manhã que pode fazer de mim e de você mais que vencedores. Aleluia.
Vamos receber esta palavra aqui em nome de Jesus.